Muito bem. Eu tenho aqui, nós estamos de volta com o nosso bloco Café Teológico, e eu tenho aqui uma novidade, e eu já tenho gente aqui reclamando na nossa live. Pastor Fabiano está falando assim, quando eu vou aí não tem isso não. Meu irmão, isso é novidade, é ideia de esposa. Esposa tem as melhores ideias. Vocês sabem disso, quem é casado sabe. É verdade, viu? Não é? E aí nós temos aqui hoje o café na minha caneca do Hulk, tá bom? E meu convidado é a caneca aí, ó, com o meu amigo pastor Fabiano, que fez, ó lá, ó, do Seminário Teológico e da Bacerd, né? E nós temos aqui, não é café corajoso não, tá? É café medroso, ele vem acompanhado, ó, biscoitinho. Sabe aqueles biscoitinhos de quando a gente casa, que a casa é cheia deles, que vem com um coraçãozinho, esse negócio todo? Olha pra você ver. Olha que luxo. É só para pastores e para irmãos que vêm aqui dar entrevista para nós, não é isso? A Aparecida Romão falou assim, agora sim virou café teológico. É isso aí. Quero mandar um abraço nesta hora. Meu amigo aqui mandou uma mensagem para nós, pastor. Bom dia, meu considerado pastor Josias. Estou ligadinho na mais ouvida. Um forte abraço para o pastor Adriano. Sabe quem é? Quem? José Américo. Pastor José Américo. Grande abraço, pastor. Abraço, pastor José Américo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Deus abençoe toda a igreja Águas Vivas aí, que está ligadinho conosco. E agora, um momento tão esperado da nossa manhã, que é o nosso papo, nosso café teológico. E aí, o assunto que nós tratamos o último dia aqui com o pastor Adriano foi a respeito da... Você está lembrado? Está lembrado aí, o pessoal que está nos ouvindo? O assunto que... Fala, Marildo, tudo na paz, meu irmão? O assunto que nós tratamos aqui foi a respeito se tudo é para a glória de Deus. E aí nós abordamos o tema usando o livro de Jó, quebramos alguns paradigmas, até mesmo a respeito de alguns pensamentos, né, filosóficos, teológicos, que o pessoal tem, e algumas linhas de pensamento que alguns, infelizmente, querem seguir e deixam de seguir a palavra, que é o calvinismo, o arminianismo, linhas de pensamento que realmente não contribui para aquilo que realmente o Espírito Santo ele quer fazer com as nossas vidas. Mas tudo bem, existem pessoas que gostam, existem pessoas que sabem separar, e existem pessoas que acham que contribui sim. E nós não estamos aqui para discordar ou para concordar, não. Nós estamos aqui para tomar o nosso café e bater aquele papo. E aí eu convido você a fazer aquilo que Paulo ele nos ensinou. Provai de tudo, e provai é pôr à prova. É aquilo que os bereanos faziam, né, pastor? Verdade. Eles colocavam à prova tudo que ouviam e retinha aquilo que era bom. E o que era bom? Era aquilo que batia com a palavra de Deus. Não é isso? É isso aí. Então eu te convido a fazer isso. Às vezes nós vamos falar algumas coisas aqui que você não precisa reter. Mas nós vamos falar aqui coisas que você vai precisar de reter para o bom funcionamento da sua vida espiritual e para o benefício da sua igreja, ok? O Amarildo está mandando aqui um abraço para todos os nossos ouvintes. Ele é lá da Igreja Batista do Turmalina. Um grande abraço, pastor Oswaldo, está sempre ligado conosco. Outro dia ele estava reclamando. Aquela internet minha tá valendo nada, irmão. Fica me oprimindo. Eu não tô podendo ouvir minha rádio. Mas olha, fica tranquilo, pastor Oswaldo. Vai melhorar. Nessa época de quarentena, tá todo mundo usando a internet e aí dificulta um pouco. Mas o assunto que nós vamos abordar hoje é até onde vai a misericórdia e onde entra o juízo de Deus. E não só colocando assim como eu estou colocando. Nós vamos estar falando o que é misericórdia e o que é o juízo de Deus. E como eu gosto de assim,
acabar mesmo, complicar a vida dos pastores que vêm aqui, a primeira coisa que eu quero, pastor Adriano, primeiro, já deu bom dia, o senhor também já deu, eu quero perguntar o seguinte, o que é misericórdia? Porque muitos confundem misericórdia com graça, tá? O que é misericórdia de Deus e o que é a justiça de Deus. Um abraço, Nilmar. Deus abençoe. Grande teólogo aqui, Nilmar. Santo homem de Deus. Pode falar, pastor. Bom dia mais uma vez. Você que chegou depois, está nos acompanhando aqui nesse café, que agora é literalmente café. Café teológico. Aqui Aqui meu saindo café até fumacinha na minha caneca do Hulk, tá? E a gente toma café mesmo, viu? Que é bom. Melisete teve a excelente ideia de completar o café que saiu da teoria e foi para a prática. É por isso que Deus fez a mulher, pastor. É isso aí. Ela viu que o homem não estava indo por um bom caminho só. E a gente sabe que a ajudadora idônea, Deus tirou foi a costela, né? Então, está do lado. Isso completa a nossa vida. E graças a Deus pela minha esposa Cristina também, que é uma ajudadora e tanto. Muito bem. Eu quero convidar os irmãos a entendermos misericórdia, justiça e como isso funciona a partir de algumas perspectivas e principalmente o olhar de Deus para a transgressão do homem. Nós falamos recentemente que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e na sua onisciência o Senhor conhece todas as coisas. Então nós não podemos diminuir Deus em momento algum, e é interessante que a gente vê o Senhor lidando com a gente nessa perspectiva. Mas o atributo imutável de Deus, e que é origem daquilo que nós também temos em nós, que é o amor, e daí vem todas as coisas, e a própria criação é um ato de amor de Deus. Uma vez um junior me perguntou assim, pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, para que Deus criou? Ele sabia que o homem ia viver em rebeldia e tal, e eu falei com ele, ele também sabia a solução para esse problema. Então, por isso que um ato de santo amor de Deus, Deus também cria, e Deus já tinha todo um projeto, um plano para ser executado, e isso dentro da dinâmica das nossas vidas. É interessante que Deus não criou um robozinho, Deus criou um ser semelhante a ele, dotado de inteligência e vontade. O homem é volitivo, o homem tem vontade. Então a gente vai entender estas coisas. Bom, leve a sua memória agora ao livro de Jonas. Certo. Por uma santa coincidência, ontem eu comecei na igreja um estudo, na quarta-feira, que é estudo bíblico e oração, sobre o livro de Jonas. E nós analisamos ali o primeiro capítulo, e você vê a ação misericordiosa de Deus. Não estava importando para Deus a iniquidade de Nínive, no sentido de Deus deixar aquele povo desamparado. Importava sim, porque a sua malícia, a sua maldade havia subido até o Senhor, e ali o Senhor, num ato de misericórdia, ao invés de destruir a cidade, o Senhor chama um profeta para ir lá e dar um recado. Dentro de poucos dias, Nínive será destruída por causa da maldade. É a mensagem mais rápida, a mensagem mais curta da história, né, em que um pregador passa por uma cidade, atravessa a cidade gritando o que estaria acontecendo, não para ver os resultados, nem para discipular ninguém, e ele atravessa aquilo, sobe na montanha e fica vendo lá de cima a destruição de Deus. Ele foi negligente, porque não quis nem ver o resultado. Jonas é esse camarada que, na verdade, não é uma negligência no sentido de deixar para lá, mas há uma revolta no coração de Jonas por aquilo que os ninivitas estavam fazendo a Israel. Eram inimigos de guerra. Como é que você pega um soldado americano, ou melhor, um profeta, um pastor americano e manda para o Talibã para pregar a palavra lá? É meio complicado. Muito. Então, Jonas se sentiu assim. Deve discutir até o amor. Esse cara não me ama, não, gente. E ele... Olha para onde que ele está me mandando. Exatamente. Como é que fica Deus aí nessa história? E Deus fala que havia ali naquela cidade muita gente e que ele seria misericordioso. A misericórdia de Deus nos surpreende, porque misericórdia é a ação divina quando não há mais solução. Diante do pecado, diante do mal,
para nós, seres humanos, o pensamento tem que destruir, tem que matar, tem que acabar. E aí tem um versículo em Romanos, capítulo 12, no finalzinho do capítulo, você vai ver Paulo citando, e ele cita o livro de Provérbios, Levítico, quando ele diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo, irmãos, é um bálsamo. Porque, na verdade, nós julgamos e nós fazemos juízo de valor em relação a tudo que vemos e ouvimos. Nós julgamos tudo. Tudo que vem diante de nós, estamos julgando o tempo todo, ainda que digamos que não estamos julgando, nós estamos fazendo, sim, um julgamento, quando atribuímos algum juízo de valor. E ainda usamos o chamado senso de justiça, né? Não, apelamos para esse senso de... Porque a nossa justiça, na verdade, ela é uma justiça do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente. E o símbolo é certinho, ela é cega, porque ela só consegue ver aquilo que está diante dela. E sabia que eu descobri uma coisa, numa aula de direito, uma vez com um professor, um juiz, estava dando uma aula de direito, e eu descobri que ele falou que a justiça não é cega, ele falou que a justiça está de olhos vendados, e eu fiquei pensando, realmente, tem um pano no olho da justiça. Ele falou, a justiça não é cega, a justiça julga de olhos vendados, para não dar preferência para ninguém. Achei isso tão interessante, que eu sempre falei que a justiça é cega, mas a justiça não é cega, ela observa tudo e depois, na hora de julgar, é colocada uma venda. Olha a estátua da justiça aí, você vai ver que tem uma venda nela. Mas no mínimo... É a primeira vez que eu escutei um negócio desse. No mínimo, mas ela julga cegamente. Ela é limitada. Né? E aí nós vamos ver o seguinte, Paulo falando disso em Romanos 12, e eu convido você, que está nos vendo e ouvindo, né, aqui nesse momento, a se debruçar um pouco mais sobre Romanos. Porque Paulo dedica uma carta inteira, e pelo menos na sua maioria, para falar do que é a justiça de Deus. Ele descreve o pecado do homem, capítulo 1. Ele vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E ele vai dizer que o justo viverá da fé. No evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E isso tem algumas implicações práticas no nosso dia a dia, pastor Josias, que me faz pensar em algumas coisas muito importantes em relação às nossas atitudes como seres humanos. Veja que Paulo descreve a humanidade. No capítulo 2, ele vai falar a respeito daqueles que se acham inculpáveis, ou ficam justificando a si mesmos, julgando os outros e justificando a si mesmos. E aí... chama de pessoa dura de coração aquele que fica julgando, aquele que se acha certo e todo mundo está errado, ou pessoas corretas são aquelas apenas que fazem certas coisas e deixam de fazer outras. E essa justiça parcial do ser humano. Mas Deus olha para nós, e aí no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, olha, não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, aí estamos falando dos versos 10, 11 e 12. E aí, Paulo ainda faz assim, olha, não há quem faça o bem, não há uma só pessoa. A garganta é um sepulcro aberto. Suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides há debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Ele descreve o ser humano na sua pior qualidade. Naquele que maldiz e planeja o mal contra o outro. Então, o pecado está enraizado no ser humano. E aí você prossegue no capítulo 3, Paulo vai falar que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, verso 22, porque todos pecaram e caíram, destituídos estão da glória de Deus. Isso a gente usa muito relacionado ao plano de salvação, quando vai evangelizar, mas é uma descrição da nossa situação como seres humanos. Não é simplesmente uma distinção de crentes e não crentes, algo assim. Não, isso é inerente a todo ser humano. E é curioso que há uma situação em que Paulo diz assim, olha, sendo justificados gratuitamente, olha a graça, não se merece, mas recebe, favor imerecido. A graça não é algo que eu faço por merecer. Eu serei gracioso com o Josias porque ele é um cara bonzinho. Não.
A graça, ela vai além. Então, a gente entende que esse favor imerecido de Deus é mediante a redenção que há em Cristo. E aí nós temos que entender que a única forma de sermos libertos do mal, do pecado, é pela misericórdia e graça em Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus, ela está relacionada a olhar a nossa finitude, nossa destruição iminente. Lembra que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos. Então, há uma destruição iminente para o ser humano. O ser humano se auto-implode, se autodestrói, e a misericórdia de Deus está aí, em não levar em conta a nossa ignorância, o nosso pecado, mas nos oferecer perdão. Porque, na realidade, essa graça que ele nos dá em Cristo, o fato de Cristo ter vindo e morrido pelos nossos pecados, é muito mais profundo do que só uma filosofia, ou só uma mudança de acreditar, ou apenas, não, isso aí é uma condição assim, simples, é algo que eu posso acreditar ou não, sem importância. Pelo contrário, é o centro do perdão para o homem. Então, Cristo toma o nosso lugar na condenação, vence a morte, que é o nosso destino, no sentido de resultado do pecado, salário do pecado, e aí nós vamos ver essa inauguração de uma nova vida em Cristo. Misericórdia e graça o tempo todo. É aí que entra digamos assim, um resultado, ou uma retribuição da vingança de Deus contra o pecado para a salvação do homem. Ao contrário do que alguns universalistas pensam, que seria a salvação já que Jesus morreu por todos, então não tem problema algum o homem pecar, porque todo mundo vai ser salvo no final, essa coisa meio romântica, né? Que retira de Deus o seu juízo. Não é assim. Pelo contrário, é preciso haver arrependimento e fé. Então, a justificação é pela fé. Veja que Paulo vai citar o exemplo de Abraão, né? Paulo fala, Abraão foi justificado pela fé e não pelas suas obras. O que Abraão fazia antes de ser Abraão, né? Quando era Abrão? Fabricante de ídolos, imagens. Ali na terra, com o seu pai era fabricante de ídolos, Abraão aprendeu aquele ofício, Abraão tinha as suas posses a partir da venda dos ídolos, digamos assim, a herança de Abraão, todo o desenvolvimento agrícola dele e tudo, vai surgir a partir disso. Deus chama Abraão do meio dos ídolos. Olha que propósito lindo. Conhecedor de todas as coisas. Por que Deus não chamou o pai dele? Ou não chamou o avô dele? Porque Deus sabe de todas as coisas. E aí prova-se a misericórdia do Senhor. Sim. Né, pastor? Porque as pessoas precisam entender, e eu queria que o senhor até desse uma pincelada nisso aí, desculpa, que a misericórdia, ela é para todos. Sim, sem exceção. Crentes e não crentes. A misericórdia é a forma de Deus alcançar a pessoa e dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. Misericórdia é como chuva. Para todos. Para todos. Né? A graça não. A graça é aquilo que Salmos fala. É aquele que habita no esconderijo do Senhor. Entendeu? Não porque ele habitou e recebeu graça, não. É pelo fato dele receber graça que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. Não é isso? A graça, você reconhece, você se relaciona. A graça abre a possibilidade do relacionamento com Deus. E é uma colocação muito legal que o pastor Renato fez aqui, ele sempre faz, acho muito legal. O sol é para todos, mas a sombra não. O sol é para todos. Excelente. Mas a sombra não é para todos. E a outra questão é o juízo. Encararmos que ele é eminente. Sim. Ele é certo. Voltemos ao livro de Jonas. O juiz era iminente. Pois é. O juiz era certo. Deus ia destruir a cidade. E é curioso que Jonas vai para lá e prega, a contragosto, depois de sair do peixe, a história que a gente conhece. Mas há um resultado. Do rei, até um pregador uma vez, eu achei tão engraçado, ele falou assim, do rei ao cachorrinho arrependeu. Exatamente. Todo mundo na cidade se arrependeu. Do rei que estava no palácio com os nobres,
até o povo das ruas, todos se arrependeram, confessaram os seus pecados, puseram cinza sobre a cabeça e pediram perdão ao Senhor. E o Senhor não destruiu a cidade. A contragosto, porque Jonas queria que descesse fogo do céu e consumisse todo mundo. Esse era o desejo do pregador. Então, para você ver o nível de inimizade que havia entre os dois países. E nós precisamos tomar cuidado, pastor, porque hoje os pregadores estão de igual para pior. Nós estamos vivendo essa crise aí na saúde, crise política e uma série de crises que existem pregadores que eles escolhem esses momentos para pregar desgraça, para pregar desordem, para colocar medo nas pessoas, como se Deus precisasse que alguém tivesse medo para o servir. E é bom o senhor estar falando isso. Há um contexto da utilização do juízo de Deus para manipulação das massas, manipulação das pessoas. Nós vemos denominações inteiras com certos líderes, e eu discordo veementemente desse tipo de pregação, que é a pregação apenas do juízo. Por que eu digo apenas? Porque existe o juízo, sim, existe sim uma condenação para o pecado, para aquele que se entrega ao pecado, mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é mostrar a graça, a misericórdia e a transformação de Cristo. Mostrar que o pecador está escravizado pelo pecado e precisa da misericórdia e graça de Deus em sua vida, se arrepender e reconhecer o seu pecado, entender que ele está vivo porque Deus é misericordioso, e entender que Jesus lhe oferece a graça e ele precisa aceitá-la, voluntariamente, sem que ninguém o force a isso. Haja vista o fato de que, quando a gente lê Mateus, no capítulo 25, se não me falha a memória, Jesus fala a respeito daqueles a quem ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Ah, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Tudo bem, meu nome sim, mas o de vocês eu não conheço. Então, há um contexto muito perigoso de se estabelecer juízo sobre a vida das pessoas, em que elas são manipuladas. Então, eu entendo biblicamente que Deus não aceita aquele que tem medo dele. Deus aceita aquele que tem temor a ele. Porque uma pessoa que tem medo, a qualquer momento ela vai fugir dele. Se você não entender o amor de Deus e o perdão de Jesus em sua vida, não há como servir ao Senhor. A pessoa pode servir, eu conheço gente que às vezes vive na igreja, se ele descobrir algum dia que não tem condenação, não tem inferno, por exemplo, ele sai da igreja. Porque ele vive com medo. Isso não é a verdadeira fé. Jesus quer pessoas voluntárias que se rendam e se arrependam verdadeiramente dos seus pecados. Se rendam. Veja lá. Vamos prosseguir em Romanos. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Capítulo 4, versículo 7. E cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Como o Senhor não vai imputar o pecado sobre a vida de alguém? Se ele tiver Jesus como Salvador. Se ele tivesse rendido, se arrependido do pecado. Então, a eficácia da misericórdia e da graça diante do juízo iminente é plena nesse sentido de perdão. Há uma necessidade de reconhecer-se pecador para poder viver a vida do Senhor. Veja, nós temos paz com Deus, capítulo 5, a partir de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. A única forma dessa paz que excede... Por que a paz é dito que a paz excede o entendimento? Porque ela entra dentro de nós. Jesus inaugura de dentro para fora, como você falava de avivamento, e avivamento é a ação de Deus em nós, e não nossas emoções para Deus, mas o Senhor nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e aí nos fazendo confessar esse pecado ao Senhor. Então o mundo de hoje está dizendo que as pessoas, não, viva a sua vida de forma que você não precisa se arrepender de nada. Pelo contrário, viva a sua vida de forma que você se arrependa diante de Deus e abra o seu coração para Cristo. Veja, capítulo 5. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós certinhos? Não, ainda pecadores. Quando pecadores. E aí, quando éramos inimigos, verso 10, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha que lindo. Então, o homem pecador sem Deus, sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Então, há uma destruição iminente. A qualquer momento ele pode ser destruído. Mas se ele se arrepender dos seus pecados, o que acontece?
inaugura-se a graça e a misericórdia de Deus. Eu me lembro de Pedro, quando ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ele não quer que ninguém se perca, todos venham a se arrepender. Então, como você disse, a misericórdia é para todos, mas a sombra é só para quem se coloca debaixo da árvore. E é bom a gente dizer o seguinte: nós estamos aqui falando, pastor, a respeito desse medo que muitos querem colocar, porque talvez não tiveram a iluminação do Espírito Santo para chegar com esta verdade Sim. para as pessoas. Ou talvez porque foram atraídos por medo e acham que todo mundo tem que ser atraído por medo. Mas também nós não podemos deixar de falar a verdade. Sim. É a verdade do Evangelho. E aí me arremete para uma situação que aconteceu, que eu fiquei particularmente muito triste. Uma pessoa na igreja, ela foi ser aceita como membro da igreja, em uma das nossas igrejas. E aí, eu lembro que nessa época a juventude fez um movimento e tal, mas o movimento que foi feito foi trazendo o mundo para a igreja e mostrando às pessoas lá de fora que era tudo igual mesmo, que a única diferença era que aqui tinha Jesus e lá não. Você podia agir da forma que você quisesse, fazer as coisas que você quisesse e tal. E outra, a palavra que eu estou usando aqui, eu não estou inventando não, tá, querido ouvinte? É o que estava acontecendo e é o que está acontecendo com muitas igrejas. Em vez de basear em Romanos 12, 1 e 2, que é ser transformado pelo entendimento, renovação do entendimento, não. Eles estão deixando ser transformados. Eles acham que para trazer pessoas jovens para a igreja, tem que fazer o que eles fazem lá fora. Vou trazer adolescentes, tem que fazer o que eles fazem lá fora. Não vou trazer os inteligentes, os abastados, né? Os médicos para a igreja, se eu agir com eles da forma que eles gostam que as pessoas ajam com eles lá fora. E a verdade não é essa. E aí a experiência amarga que eu tive foi que quando a pessoa estava sendo recebida como membro e eu estava na sessão, ela falou assim: louvado seja Deus que eu achei uma igreja do jeito que eu queria. Eu não precisei de mudar a minha vida e todos aqui me aceitaram como eu sou. E eu continuo do mesmo jeito, porém agora com Jesus. Aí a pergunta: essa é a graça barata que tanto falam aí? É aí que entra esse aspecto, que a gente não pode esquecer, que há uma necessidade em nós de dizer o seguinte: o que Jesus mudou na minha vida? O que Jesus muda em nossa vida? E essa distinção entre pecado e perdão tem que haver. Uma pessoa que não consegue dizer assim, minha vida mudou por causa de Jesus, e diz que minha vida continua a mesma, tem algo errado aí, porque a qualquer momento que ele achar que aquilo não é conveniente, ele vai sair fora, não vai querer mais e pronto. Volto a usar a expressão mimimi. Os crentes mimimi. Será que a igreja ela existe para agradar? Ou Jesus tem que fazer tudo que me agrada, eu não preciso sair da minha zona de conforto? Então existe um chamado também a partir da misericórdia. Aí vem o chamado da misericórdia, que é o chamado para se viver de maneira diferente. É o chamado para se discordar do mundo e seus maus valores. Não dá para a gente ficar agradando todo mundo. Voltemos ao texto. Dê um salto aí, vá para Romanos 8, verso 5. Certo. Porque, pois, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu fico, às vezes, observando a vida de pessoas que vêm para a igreja, mas não vivem em paz. Dizem que são de Jesus, mas não permitem que Jesus interfira no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. Então, há uma mudança, sim, de comportamento quando se recebe a misericórdia de Deus, quando se é alcançado pela graça de Deus.
Há uma necessidade, na verdade, é um efeito natural daquele que é transformado por Cristo, inclinar-se para as coisas do Espírito. É um sinal. Sim. Da graça. Sinal. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Pode uma árvore boa dar fruto bom e uma árvore má dar fruto, né, nesse sentido aí de inversão? A árvore má produzir um fruto bom ou a árvore boa produzir um fruto ruim? Não. Então, se há uma transformação da natureza em Cristo Jesus, a natureza pecaminosa agora é uma natureza transformada pelo Espírito, espiritual, inclina-se para as coisas do Espírito. Algumas pessoas acham que inclinar-se para as coisas do Espírito é perder a consciência e sair pulando por aí afora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Emoção humana é emoção humana. Se é adoração verdadeira ou não, é problema dele com Deus. Agora, é preciso que a pessoa entenda que a transformação do Espírito em nós é mudança de valores. E o Espírito Santo, pastor, ele não mexe simplesmente com a emoção. Não. Quando Deus realmente fala através do seu Espírito, ele mexe com o seu interior por inteiro. Quando ele chega na caverna e ele fala com Elias, o que você está fazendo aí? A palavra fala que era uma voz mansa, macia, suave e macia. Exatamente. Então, mas o que acontece? O propósito de Deus não foi trazer para ele um sentimento de euforia, um sentimento de vibração, um arrepio, nada disso. Porque veio o fogo, não fez isso. Veio o barulho, não fez isso. Ou seja, Deus não quer causar medo. Deus não quer causar alvoroço. Mas Deus quer falar intimamente. E a palavra eu não esqueço. Deus falando assim, o que você está fazendo aí? Então a primeira coisa que Deus faz, através da ação completa do Espírito Santo, é te colocar a par de onde você está. E entre esse aspecto também, de uma chamada de decisão consciente e voluntária. A decisão tem que ser voluntária. Não é simplesmente algo que você, eu senti e tal, e quero, venha sentir Deus, aqui nós sentimos. Não é só o sentir vai acontecer. Agora, qual a sua postura diante da situação? A mudança de atitude, voluntariamente dizer, eu vou fazer isso. Deus nos criou, e aí eu quero voltar lá atrás, no Gênesis, quando diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Há muitas discussões, até muitos livros a respeito e tal, mas simplesmente imagem e semelhança. Tem a ver com inteligência e vontade. O que eu faço, não é importante para que eu entenda que Deus está fazendo através de mim, mas também o que eu deixo de fazer, ou o que eu, andando pelos meus próprios caminhos ímpios, eu simplesmente demonstro se eu tenho realmente vivido na graça ou no pecado. Tá? Veja bem, o Espírito Santo, nós o recebemos quando cremos. Paulo disse isso, e a gente vai entender que o Espírito Santo atua em nós de maneira inteligente. Ele atua na nossa mente. Qual o campo de atuação do Espírito Santo de Deus? É só no coração, no centro das emoções. Pelo contrário, é na nossa mente. Mente é consciência, é atitude, é vontade. Veja bem, Paulo diz assim, vós, porém, verso 9, capítulo 8, verso 9. Aliás, no verso 8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, está falando da gente, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ter o Espírito, e aí já é tema para outra conversa, que é a questão das pessoas atribuírem a um linguajar, a uma língua misturada e tal, né? Para poder dizer que tem o Espírito. Na verdade, isso aí não tem nada a ver com dom, tem a ver com fruto. A pessoa que tem o Espírito, ele vai ter fruto do Espírito. Dons, Deus dá conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Aí é um outro tema, dons do Espírito e tal, talvez até para outra ocasião. Mas veja, o fruto do Espírito, Gálatas 5. A presença do Espírito é medida por aquilo que se produz como fruto. Amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, fé, mansidão. Essas coisas, domínio próprio, essas coisas que estão relacionadas a aquilo que reflete no nosso caráter.
Nós estamos falando do corona, né? E aí você vê o fruto do Espírito chamado fé. O Espírito produz em nós fé. Fé de que vamos sair dessa situação, fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que isso vem para nos ensinar muita coisa, para podermos refazer e nos refazer aí, talvez, no aspecto eclesiástico. Então tem um monte de coisa que a gente pode tirar, mas a gente acredita. Entendeu? A fé está... Então isso é fruto do Espírito. Quem é que nos faz acreditar em tempos de crise? O Senhor. A fé. Veja, ainda tem um outro detalhe importantíssimo aqui. Verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Uma identificação. A gente se identifica com o Senhor. Há uma amizade, um relacionamento. Então, é preciso que você entenda que 24 horas por dia, mesmo aquele momento que você não está muito pensando, não está em oração, você se sente filho de Deus. Eu não sei se os irmãos passam pela experiência, que eu conclamo os irmãos a pensar nisso, de você estar andando pela rua e você sentir uma gratidão imensa, simplesmente por estar ali. Você está, às vezes, olhando para a Ibituruna, que aqui a gente vê a parte de trás da Ibituruna, não dá para ver ela toda, né? Porque é a posição aqui do bairro, né? Mas você olha para a Ibituruna, você vê aquela natureza ali, aquela pedra exuberante, e você fica, meu Deus, que coisa linda. E você se sente filho de Deus, participante de tudo isso. Então há um sentimento, há um sentir, de Deus sim, nos cerca. Nos cerca. E a gente reconhece isso. Isso é poder dizer, como disse Paulo, pelo qual o espírito de adoção, ou seja, adotados em Cristo, Cristo é o Filho, e nele nós somos adotados pelo Pai, então, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai querido. Isso, é o paizinho querido. Né? Pastor, é o meu pai, o Avi, ou o Abi, meu pai, o Abba, pai querido, paizinho. Então, essa expressão que vem lá do aramaico, que faz a gente pensar nesse aspecto de uma palavra, eu volto ao Antigo Testamento. A palavra para misericórdia no Antigo Testamento é a palavra hesed, em hebraico. E essa palavra, uma vez estudando, eu encontrei 16 significados que se relacionam, claro, mas 16 significados diferentes para ela. Graça, benignidade, misericórdia, tudo que está ligado ao amor de Deus por nós. Então, a palavra hesed, ela traz para nós uma ideia do Deus que nos reveste de misericórdia. A ideia da galinha que abraça os seus pintinhos com as suas asas. A expressão que Jesus usou. Sim. A ideia da menina dos olhos, por exemplo, relacionando a Israel, a Jacó, né? A menina dos meus olhos. Rapaz, quem é que toca na menina dos olhos de alguém? Complicado, né? Tem jeito? Se a gente enfiar o dedo no olho agora, o seu olho vai fechar, você vai se defender, alguém querer, né, mexer com o seu olho aí, não tem jeito. Então, a menina dos olhos de Deus, Deus nos trata de uma forma muito especial. E não é só para a gente ficar sentindo emoção barata, naquele momento que eu estou com as mãozinhas levantadas, olhinho fechado, não. É para o dia a dia, para a dificuldade, na hora da dor. Olha, um ouvinte, ele mandou aqui uma contribuição, eu achei muito interessante. Pastor. Sim. Mostrando o ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do juízo de Deus. Os três. E aí ele mostra no texto a responsabilidade do atalaia, que somos nós, de estar avisando através da pregação da palavra, da verdade e da necessidade de pedir a Deus o perdão e a misericórdia. Sim. E a vontade de Deus soberana, que é de salvar o homem. Ezequiel 33, e ele deixa assim. E veio a minha palavra do Senhor. O senhor vai comentar dele. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz a eles: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, que é o juízo, sim, o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo que ele, que é a espada, vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o sangue será sobre a sua cabeça. Mas, se ele ouvir o som da trombeta, se ele
ouvir o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua alma. E aí o texto fala assim, muito interessante. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisar o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue será requerido do atalaia, que tinha que avisar e não avisou. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a tua palavra, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá. E tu falares para dissuadir, ó engano, dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. É a responsabilidade do atalaia. Às vezes ele tem que falar a verdade, mas ele não quer machucar quem está lá. É o problema da relativização. Exatamente. Mas aí a palavra fala assim, mas se tu advertir o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu, atalaia, livrará a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai, dizendo, visto que a nossa transgressão e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Olha, porque ele também não tem prazer na morte do justo, pastor. Uhum. Como diz Salmos, e ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? E aí eu paro por aí. Sim. Entendeu? Mas assim, e aí o ouvinte fala assim, esse texto também destrói todo o pensamento calvinista e arminianista a respeito da ação de Deus com o homem e da ação do homem para com Deus. Porque o texto mostra misericórdia, graça e juízo. Entendi. Veja que interessante. Relacionando a isso, João capítulo 6, e aí você vê que Jesus vai dizer o seguinte, porquanto esta é a vontade de meu Pai, verso 40, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ótimo. Aí Jesus mais abaixo vai dizer, aquele que crê tem a vida eterna. E aí, verso 48, eu sou o pão da vida. Bom, Jesus está agora apertando o discurso, porque apareceu uma multidão lá querendo pão e peixe. Jesus já tinha feito isso no início do capítulo, você vê a multiplicação dos pães e peixes. Mas aí, mais para frente, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar e tal, aí vê que Jesus não havia embarcado, né? Vem a Jesus andando sobre o mar e tal, com os discípulos, e aí eles vêm querendo mais. Certo. E aí aparece Jesus dizendo o seguinte, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu seu selo. Jesus é o único e suficiente Salvador que nos dá a vida eterna. Ele vai apertando o seu discurso. Mais à frente, Jesus chega e diz assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só. E aí, este é o pão que desceu do céu. Então, Jesus fala essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A multidão está ouvindo.
E aí, muitos dos seus discípulos, verso 60, diz assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E aí Jesus vai dizer o seguinte, que muitos, né? Jesus continua dizendo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Certo? Certo. E aí, muitos desses discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Muitos recuaram. Não estou dizendo aqui que você deve, na sua igreja, apertar o seu discurso de forma que as pessoas se abandonem e tal. A ideia não é esta aqui. Dentro desse texto tem 2 detalhes. Jesus tinha mais de 70 discípulos. Sim, sim. Mais de 70 discípulos. Uhum. E a outra situação era muito clara. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Jesus estava chamando o povo para comunhão, sim, e transformação de vida. Isso. Perguntou Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Meus irmãos, sejamos honestos. Jesus não tinha medo de perder pessoas. Embora ele soubesse quem haveria de se perder e quem haveria de se salvar, porque nós queremos um Deus onisciente. Mas Jesus nunca teve medo de falar a verdade e de algumas pessoas desistirem. Porque as pessoas, elas muitas vezes querem levar vantagem em tudo. Nós vivemos um mundo de vantagens. E alguém pergunta, que vantagem eu tenho de estar na sua igreja, pastor Josias? Os próprios discípulos perguntaram um dia, pastor, o que nós vamos ganhar, Senhor? Nós largamos tudo e te para te seguir. E aí Jesus fala 100 vezes aqui e o povo. Sim. E aí entra esse aspecto interessante que Jesus também diz que esse negar a si mesmo é tão necessário, porque não se pode enxergar a misericórdia e ter graça de Deus sem negar a si mesmo, sem negar o pecado, sem negar o erro, sem abandonar o mal. E há pessoas que, infelizmente, hoje, por uma questão de comodismo, simplesmente, eu creio, e não precisa transformar nada. Na verdade, ao contrário, eu creio, por isso minha vida foi transformada e é transformada para Deus. E aí vem aquela confissão de Pedro que nós conhecemos muito bem. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. E aí, Jesus, você vê que ficam os 12 com Jesus ali. Então, há uma necessidade hoje de sermos fiéis ao Senhor, não porque estamos fugindo do mal, mas sermos fiéis ao Senhor porque Ele nos livrou e Ele nos livra do mal. Há um juízo de Deus iminente sobre a terra. Leia Apocalipse, no finalzinho, você vai ver que há um julgamento final, sim. Sem entrar em correntes nenhuma, eu quero só citar o seguinte, que há um julgamento, um juízo de Deus presente no mundo. Não sei se você já observou como funciona, já falamos a respeito disso recentemente, mas como funciona a vida das pessoas. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, ainda que esse alguém ainda esteja no mal, o Senhor o leva, o conduz ao arrependimento, ou pelo menos à oportunidade de arrependimento. E o Senhor tem um propósito na vida dele. Mas já viram, eu convido você a pensar, quantos jovens da nossa sociedade estão morrendo cedo? Porque não cumpriram o mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que fala de relacionamento, que é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, prolonga os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha a misericórdia de Deus aí. Se você obedecer o pai e a mãe, você já tem uma vida longa. Qual a garantia de viver muito sobre a terra? Falo muito no sentido humano, 80, 90, 100 anos talvez. É obedecer conselhos. É seguir bons conselhos e evitar os maus conselhos. Certo. Uma palavra ao jovem de hoje é que ele precisa fazer distinção, sim, entre o que está errado e aquilo que está certo. E o Senhor o avisa. Olha o atalaia aí. O Senhor usa vários atalaias. Os primeiros dele, nossos pais e nossas mães. E aí eu faço uma referência até engraçada, o dia que eu fugi da escola. Sabia que eu fugi da escola uma vez? Não. Eu tinha 7 anos. Primeiro ano, não gostei da professora. Primeira semana de aula, eu dei um pinote, pulei a cerca da escola com a ajuda de um amigo, um comparsa. Né? Engraçado que ele não fugiu, foi só eu. Tudo criminoso. E aí, 7 anos de idade. Parei lá em casa, 2 horas da tarde, chego eu em casa, 2h30, quase 3 horas. E aí minha mãe viu aquele menino branquelo
magrelinho, todo vermelho, porque vim correndo até chegar em casa, nesse solzinho de Valadares. E aí me lembro que minha mãe me pegou por uma asa, deu uma chinelada, né, como ela costumava fazer, levou de volta lá na escola. Você acredita? Minha mãe descobriu que eu tinha fugido. Eu esqueci a metade do material na escola. E com a desculpa de que a escola liberou mais cedo, mas cadê seu material? Metade do material tinha ficado debaixo da carteira. Que fuga, hein? E aí, sabe o que acontece? Eu acho interessante que depois desse dia, nunca mais eu fugi da escola. Levei o nome de Fujão durante alguns dias. Ó, Fujão, tal. Não foi bullying, porque, na verdade, naquela época, se alguém colocava um apelido, você devolvia com o outro, ficava tudo bem. Não tinha mimimi, não. A gente tinha que se virar mesmo. Mas aí eu me lembro que há um conselho de pai e mãe, há uma correção, e a Bíblia diz que isso é motivo de longa vida. Há uma necessidade hoje de respeito pelos mais velhos, pelas autoridades e tudo mais. Nós vivemos uma sociedade questionadora. É importante questionar? Claro. A gente tem que questionar aquilo que é ruim, que é mal, até para denunciar e servir de atalaia. Mas nós não podemos questionar aquilo que é certo. Há pessoas lendo a Bíblia para provar que Deus não existe. Há pessoas lendo a Bíblia para provar que a igreja está errada. Há pessoas lendo a Bíblia para simplesmente querer se dar bem, pegando só as partes famosas. Ao bel prazer. Ao bel prazer. Eu não gosto muito de leitura de caixinha de promessa, embora algumas pessoas gostem. E, claro, há versículos, há verdades nele e que traz grandes lições. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas se você viver só de caixinha de promessa, você não vai perceber que Deus quer que você mude de vida, que deixe o pecado, deixe o mal. Você não vai questionar o mundo mal e falar, não, mas realmente Jesus tem a solução para isso. Quando você vê um traficante lá fazendo barbaridades, violência, etc., quando você entende a misericórdia de Deus e a vingança de Deus contra o pecado, você vai orar pela vida desse traficante. Senhor, salva essa vida, tem misericórdia, para que ele não fique praticando aquilo que é mal, porque está distante de ti. Essa é a oração do crente verdadeiro. Mas não é querer que a polícia sente o porrete, né? Podemos dizer assim, o chicote, e não, Deus tem que matar, leva logo esse camarada, e não sei o quê. Já viram isso? Não sei se, humanamente falando, a gente sente isso. Mas na misericórdia divina, nós devemos querer a misericórdia para todas as pessoas. E trabalhar para que isso aconteça. Eu gosto muito de usar o exemplo da vizinha. Havia uma vizinha que era extremamente violenta com os filhos, faladeira, descontrolada e tudo mais. Uma irmã da nossa igreja começou a orar por ela. Sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, Deus deu a oportunidade dessa irmã da nossa igreja ir falar de Jesus para ela. E ela não perdeu tempo, falou mesmo. E essa mulher foi transformada. Virou uma serva de Deus, pregadora do Evangelho. E ela testemunhava do Evangelho de Cristo. Se aquela irmã da nossa igreja ficasse apenas pensando, olha lá, ó, que coisa, que vizinha chata, está incomodando, olha o barulho que ela faz em casa e tal. Deus, pesa... Tem gente que ora assim, Deus, pesa a mão sobre essa vida, mas querendo, na verdade, o juízo de Jonas. Queria fogo do céu para consumir aquela pessoa, para dar sossego para ela. E às vezes Deus está colocando a pessoa do nosso lado para a gente poder mostrar graça e misericórdia. Pastor. Né? Eu espero ter contribuído nesse nosso bate-papo aqui, para que a gente entenda, só para fechar, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bênção. Todo aquele, seja o engomadinho que se acha certinho e acima dos outros, se ele se arrepender desse pecado de orgulho, ele também será salvo. Seja o bandido perigoso que também se arrepender do seu pecado. Não tem distinção de pecado para Deus, não. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e aí todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, fica essa palavra de Romanos 10 aqui de Paulo, depois você pode ler Romanos, eu convido os irmãos a que leiam, porque é uma riqueza. Eu tive a experiência de, durante 1 ano e 8 meses, estudar apenas Romanos nas quartas-feiras com uma igreja que pastoreei, e foi um trabalho, assim, que me deu muito prazer. Eu não fui tão audacioso quanto o Martin Lloyd-Jones, que levou 13 anos estudando, né? Mas não tem nem como, né? Mas levamos 1 ano e 8 meses sem pressa. E eu louvo a Deus porque a gente sabe o quanto a palavra de Deus é importante na nossa vida. E eu quero deixar um conselho aqui. Leia a Bíblia. Estude a palavra.
ore ao Senhor, renda-se ao Senhor e deixe Ele transformar aquilo que for necessário. Amém. Não adianta pedir para eu aumentar aqui o tempo, porque não tem jeito, gente. Era 1 hora, agora o programa é 1h30. Está pequeno. Mas o problema é que a gente quer falar tudo que a gente sabe de uma vez. E aí não tem jeito. E aí como é que o pastor vai tomar outros cafés aqui se ele falar tudo que ele sabe ao mesmo tempo? Eu vou até tomar mais café. Pois é. Então, eu quero agradecer o pastor Adriano pela presença aqui. Na quinta-feira que vem ele vai estar aqui de novo. E nós vamos continuar o assunto, porque o assunto é muito rico. É misericórdia, juízo e graça. E aí nós vamos partir para o princípio do profeta nessa última hora. Como anunciar a misericórdia, a graça, como anunciar a misericórdia, a graça e o juízo de Deus. Como? Biblicamente, como que nós temos que anunciar isso? E eu convoco você, pastor, líder religioso, que está nos ouvindo, a convidar outros para poder estar participando. E na quinta-feira que vem, além do pastor Adriano, eu vou estar trazendo outro pastor para discutir junto conosco essa questão, né? Para não ficar só uma opinião. E aí eu quero convidar você a estar conosco. Amanhã é feriado, estaremos aqui pela manhã, com uma entrevista muito legal com o pastor e psicólogo Neudelon, e ele vai estar falando a respeito do controle emocional devido à quantidade de informações que estamos recebendo nessas últimas horas. Excelente. Tá bom? Então, quero convidar Vai ser nesse mesmo horário? Nesse mesmo horário, 9 da manhã. Quero convidar você a participar conosco, vai ser muito top. Vai ser muito bom. Pastor e doutor Neudelon de Azevedo, ok? Josias, nós não temos como esgotar o assunto, né? Mas é importante que todos estejam atentos a isso e observem a sua missão. Como crente em Cristo, cada um tem uma missão. A missão é a mesma, pregar o evangelho a toda criatura, discipular, fazer discípulos. Nós não podemos perder isso de vista. Pode. Então, Jesus nos salva para isso. Gente, eu quero agradecer, né, o pessoal da live aqui também, aqui na rádio, o privilégio de poder estar com os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe. Já tem aqui ouvinte já dando joinha, agradecendo e tal. Muito bom. Deus abençoe sua vida. E eu quero despedir de você com mais um louvor do Logos, porque há um novo dia. Você pode ter certeza que há um novo dia. Apesar de tudo que nós estamos passando, a palavra nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero convidar você, orem pelo Paulo César, orem pela sua esposa, para que Deus possa estar mudando o quadro daquela mulher, sabe? Eu preciso de um milagre do Senhor. Precisa mesmo de um milagre do Senhor. Um bom dia para você. Às 15 horas estamos de volta com o programa Boa Tarde, Talmidi. Que Deus te abençoe e que Deus realmente tenha falado com você esta manhã. Fiquem com Deus. Os momentos da vida me fazem ver o que aqui dentro existe.